Boa noite, pessoal. Um abração, sejam bem-vindos, viu? Já vamos começar. Muito bem, né, pessoal? Vamos lá, né? Vamos começar. Já 20 horas e 4 minutos. Vamos iniciar o estudo, né? Ok. Boa noite a todos. Um grande abraço, tá? Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, vamos fazer a nossa prece então, né? Vamos fechar os olhos e vamos nos sintonizar com as forças superiores da vida que nos perpassam o tempo todo e que nós podemos sintonizar numa atitude receptiva aos fluidos benéficos que jorram sobre nós, fluidos dos espíritos amigos, fluidos da natureza, fluido da essência divina na qual estamos mergulhados o tempo todo e em todos os lugares, em todos os instantes. Abençoa, Senhor Jesus, mais uma noite de estudos, que todos que adentrarem esta sala virtual sintam a Tua presença, que nos lares de todos os irmãos possam estar os amigos espirituais, seus vínculos do passado, seus familiares queridos, aqueles que estejam em condições de ajudar, aqueles que estejam em condição de orientar, de proteger, que estejam conosco, Senhor, mais uma vez. E que nós possamos sentir a Sua presença em nossos corações e em nossos pensamentos. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos que estão chegando, tá? Um abração. Sejam todos bem-vindos, ok? Vamos dar continuidade ao livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 32, né? E continuação do capítulo 32. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo e nós realizamos esses estudos aqui todas as sextas-feiras às 20 horas, né? Estamos falando diretamente de Campina Grande, na Paraíba, e a nossa Sociedade Espírita, a Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Nossa casa espírita. Eu vou colocar até aqui o link para quem quiser conhecer, né? Quem quiser curtir a página, tá aí para vocês o link, tá bom? Certo? Então vamos lá. Vou só ajeitar aqui uma coisinha. Oi, pessoal, só um instante. Prontinho.
Então vamos lá, né? Então, só recapitulando, pessoal, nós estamos no momento aqui que o Mário Silva, aquele enfermeiro, né, que foi designado para tratar do Júlio, né, uma criança com 1 ano de idade, na casa da Zulmira e do Amaro, né, filhinho de ambos, né. A Zulmira era namorada do Mário Silva, deixou o Mário Silva e depois acabou se casando com o Amaro, né. O Mário Silva tem um ódio muito grande deles, né. E por acaso, entre aspas, do destino, por obra do destino, né, justamente o Mário Silva foi designado para socorrer o Júlio, né, na casa da Zulmira, sua ex-namorada, ele que está com difteria, ele que está com o croup, né, correndo risco de morrer, né, o Júlio. E aí o que nós vemos? Nós vemos o Mário Silva chegando na casa da Zulmira e do Amaro, espantado, chocado em perceber o local onde ele teria que atuar como enfermeiro, né? Mas foi, né? Adentrou a casa, está ali cuidando da criança, pensou em matar a criança, pensou em colocar o medicamento errado, mas aí ele pensou também nas dificuldades que ele poderia ter junto com o superior dele e tal, e resolveu aplicar a medicação certa. Só que no íntimo dele, ele tinha o desejo de que a medicação que ele estava aplicando se transformasse em veneno no organismo da criança. Tal o despeito, né, que ele estava ali tomado naquela hora, e também a raiva espontânea que ele sentiu, o ódio espontâneo que ele sentiu pela criança, pelo Júlio. Aí até nós explicamos, né? Porque o Júlio tinha traído ele, né? Ele saiu de casa por causa do Júlio, que o Júlio acabou se envolvendo com a esposa dele, né? Que era a Lina Flores, e ele saiu de casa por causa do Júlio, né? Então, ele, ao encontrar o Júlio novamente, ele sentiu um ódio mortal do Júlio, né? Mesmo sem saber o porquê, conscientemente. Então, nós estamos nesse momento aqui. Ele está aplicando a medicação e os espíritos estão vendo sair da mão dele substâncias escuras indo na direção da criança, né? A Odila até perguntou para o Clarencio, né? Você acha que ele vai se curar? Né? Vocês acham que ele vai se curar? Aí o Clarencio falou, olha, Odila, você tem que saber da verdade. O Júlio, ele vai ficar pouco tempo na Terra. Né? Já é a hora de você saber disso, né? O Júlio, ele vai ficar pouco tempo. Né? Que ele não explicou em detalhes ainda, mas depois ele vai explicar para ela, né? Certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui, feita essa rápida introdução, né? O enfermeiro fitava o pequeno, qual se estivesse a hipnotizá-lo para a morte, observando-lhe as contrações faciais. Você vê que coisa, né? Mário Silva está olhando para a criança como se estivesse hipnotizando a criança para a morte. Olha que coisa, né? Terrível, né? Tal o sentimento que ele estava tomado, né? Observando-lhe as contrações faciais, quer dizer, os espíritos estavam observando as contrações faciais do Mário Silva, né? Como se ele estivesse hipnotizando o Júlio, né? Para morrer. Os genitores fixavam igualmente a criança em tremenda expectativa. Em dado instante, Júlio estremeceu, empalidecendo. Descontrolada-se-lhe o coração. Examinando-lhe o pulso, Silva, agora aterrado, procurou os olhos de Amaro, aflito, e solicitou em voz menos dura:
convém a presença imediata do nosso facultativo, do médico, né? Receio um choque anafilático, de consequências fatais. Quer dizer, agora o próprio Mário Silva estava aterrorizado, ele estava agora preocupadíssimo, né, com a situação, quando ele viu que complicou a situação do Júlio. Então ele estava achando que tinha havido um choque anafilático, né, e pediu a presença do médico sem demora, né. Zulmira deixou escapar um grito rouco, sendo socorrida pela carinhosa Evelina, enquanto o ferroviário se despejava porta fora em busca do pediatra. Minutos longos de espera foram vividos no quarto estreito. 1 hora escoou, vagarosa e terrível. Preocupado, o médico auscultou a criança e, logo após, convidou o pai desolado a entendimento mais íntimo, anunciando: surgiu o colapso irremediável, infelizmente ao fim. Se o senhor tem fé religiosa, confiemos o caso a Deus. Agora é somente a concessão divina. E o caso era grave, né? A situação complicou mesmo. Então era um sofrimento terrível. A gente vai imaginando, né, a cena ali. É difícil até imaginar, né? Era um sofrimento terrível da família vendo a criança ali, né? O médico já dizendo que agora é só rezar porque não tem mais nada a fazer, né? Amaro, consternado, baixou a cabeça e nada respondeu. O pediatra trocou ideias com Silva, que se fizera muito pálido, e deu-lhe instruções, recomendando-lhe, ao despedir-se, permanecesse com o pequenino por mais algumas horas. Um sedativo administrado em Zulmira compeliu-a ao repouso. Júlio, em coma, respirava dificilmente. Enquanto isso, a noite avançava. A madrugada, agora lavada pelo vento leve, permitia ver o céu povoado de cintilantes constelações. Reparando que a mulher e a filha descansavam, Amaro encaminhou-se para a janela próxima, como quem procurava consolo no seio agasalhante da noite, e começou a chorar em silêncio. Que situação, né? O Mário Silva ficou ainda, iria ficar algumas horas lá, naquele ambiente, né, de consternação. A Zulmira e a Evelina, ambas foram descansar, né, pela medicação que foi ministrada, né, e o Amaro ali chorando. Né. O Silva, ele teve uma reação que muitas pessoas têm. Quando elas carregam muito ódio, quando elas carregam uma mágoa muito grande, né, uma raiva contra alguém e desejam vingança, muitas vezes quando elas conseguem a vingança, né, no mesmo momento que elas conseguem aquela vingança, conseguem destruir alguém, conseguem matar alguém, muitas vezes elas são tomadas de remorso, são tomadas de um sentimento muito atormentador, né? Demonstrando que a vingança não resolve os nossos problemas, que a vingança não preenche os vazios, não desfaz os nossos conflitos, né? Não lava a nossa alma. Né? Muitas pessoas buscam a vingança achando que precisa lavar a honra, né? Mas não lava nada, só prejudica mais, só nos arroja agora a consciência de culpa. Porque se nós nos sentirmos prejudicados, se nós nos sentirmos vítimas, entre aspas, né, em alguma situação, nós ainda gozávamos de um certo benefício por nos sentirmos vítimas de uma certa situação em que nós pretensamente fôramos prejudicados, né? Agora, quando nós fazemos algo, aí a gente sai da condição de vítima. E aí nós entramos na posição do algoz. Aí nós entramos na posição do algoz. Aí nós passamos a não desfrutar mais da condição de vítima e agora nós estamos sofrendo o peso da condição de algoz.
daquele que fez um mal a alguém. E todo mal praticado, aquilo mexe no nosso íntimo, na nossa consciência, e nos arroja a estados de tortura íntima muito grande, né? Então vamos ver aqui como que o Mário Silva vai se sentir, o que, que vai acontecer na sequência aqui, né? Ao lado da criancinha agonizante, o enfermeiro observava-lhe a atitude sofredora e humilde, reconhecendo-se tocado no imo da alma. Então veja bem, ele estava vendo ali o Amaro, que foi para a janela chorar ali, em silêncio, né? E agora aquilo tocava o coração do Mário Silva. Até então ele não tinha sido tocado por nada. Nada que o Amaro falasse, nada que a Zulmira falasse, tocava o Mário Silva. Agora ele já está se sentindo tocar. Você vê como é que é a dor, né, da consciência de culpa, quando a gente faz alguma coisa, né? Aí que a gente passa a sentir, né, mais a condição de sofrimento dos outros também, né? Por que lutar contra semelhante inimigo? Pensava em si mesmado. Quer dizer, por que que ele lutou contra o amado? Né? Por que que ele estava lutando contra o amado? Amado assemelhava-se a uma estátua de martírio silencioso. Estava ali cabisbaixo, vencido, no lar modesto em que era um homem de bem, devotado à retidão. Você vê, agora ele pensava nisso, né? Isso aqui é muito importante para que a gente não faça besteiras, né? Para que a gente não se veja tomado pelos mesmos sentimentos, né? De despeito, de revolta, de indignação. Às vezes fazendo algo, vindo a fazer algo, que logo em seguida a gente vai se arrepender, né? E aí a gente vai analisar a situação real. Qual é a situação real? É essa que o Mário Silva está analisando agora. O Amaro é uma pessoa de bem, trabalhador, uma pessoa de família, está numa casa modesta, cuidando né, da sua família, da sua esposa, mal saída aí de uma situação de convalescença, né? E agora ele se via, né, brigando com alguém, querendo destruir alguém, que agora ele olhava com olhos mais lúcidos, vamos dizer assim, né? De certo, já havia amargado muito, o rosto sulcado de rugas precoces que lhe detinham o pranto. Falava da cruz de experiências difíceis que lhe pesava nos ombros. O Mário Silva, ele já tinha perdido a esposa, ele já tinha perdido o segundo filho, né? Quer dizer, tinha a Evelina, aí tinha o Júlio, perdeu o Júlio com 4 anos e agora estava prestes a perder novamente o Júlio, né? Que eles colocaram o mesmo nome e é o mesmo espírito, né? Perder novamente o Júlio, né? Então é uma dor terrível, né? É uma sequência de perdas aí que não é fácil para qualquer pessoa, né? Então agora o Mário Silva ele observava isso de uma forma mais clara, né? Quantos problemas inquietantes teria defrontado no mundo aquele homem dobrado pelo rigor da sorte? Como pudera ele, Mário Silva, ser dali tão cruel? Rememorou as passagens da hora de estudo e prece, entendendo enfim que o Evangelho estribava-se nas melhores razões. Mais valia conciliar-se depressa com o adversário que enterrar um espinho de remorso no próprio peito. E ele notava triste que o remorso, como lâmina acerada, lhe retalhava o coração, né? Então ele... Por quê? Veja bem, o Júlio, ele morreria. O Júlio morreria, nós não sabemos exatamente quando, mas ele morreria em tenra idade. Ele não ficaria muito tempo na Terra, né? A gente já sabe disso, né? Só que aqui
o Mário Silva está lidando com a intenção que ele estava sentindo, a intenção que ele estava tendo, que era que a criança morresse, que o remédio se transformasse em veneno, né? Ele queria ferir o casal e também queria ferir o Júlio, porque ele sentiu ódio pela criança, né? Então ele estava sofrendo agora pela intenção que ele agasalhou. É por isso que nós vamos viver no epicentro daquilo que nós agasalhamos em nós mesmos, aquilo que nós criamos na nossa própria vida. Todos nós viveremos no epicentro, viveremos no centro das situações que nós mesmos criarmos, que nós mesmos agasalharmos no nosso íntimo. Faz sentido para vocês, pessoal? Tá ficando claro? Então, assim, nós somos responsáveis pelos sentimentos que a gente nutre. Nós somos responsáveis pelos pensamentos que a gente cria. E a gente vai viver em meio a esses pensamentos, a essas intenções, a esses sentimentos, né? É o que a gente vê aqui no caso do Mário Silva, né? Amaro e a esposa, indiscutivelmente, poderiam ter manifestado desconfiança ao revê-lo, recusando-lhe o concurso. Entretanto, acolheram-no fraternalmente de braços abertos, né? Então, olha só, né? Agora ele analisava tardiamente, né? Ele analisava, puxa vida, né? A Zulmira e o Mário Silva podiam ter se recusado até de receber os meus serviços. Eles podiam me olhar com desconfiança, mas nem isso eles fizeram. Eles me receberam de braços abertos, né? Ainda disseram confiar, porque ficaram tranquilos, né? Porque eles estavam ali confiando num amigo. Assim foi que eles receberam o Mário Silva. Então veja como que é, né, o ódio, como que é, né, esses sentimentos quando eles tomam conta de nós, quando eles nos dominam, a gente fica cego, pessoal. A gente fica cego, né? A gente perde o referencial do bom senso, do equilíbrio, da lucidez, né? E a gente fica cego de raiva, cego de despeito, cego de orgulho, cego de vaidade, né? E infelizmente, somente depois de certas tragédias, somente depois de certos problemas graves que a gente acaba cometendo, é que vai cair a ficha, né? Só depois a gente vai fazer uma análise póstuma, né? Uma análise posterior, porque aquilo nos tomou de uma tal forma que nós não tivemos a lucidez para analisar, né? Por isso é que é tão importante o controle das emoções, né, pessoal? Por isso que é tão importante a gente aprender a lidar com as emoções. Os espíritos falam, né, que tem pessoas que possuem as emoções e outras pessoas são possuídas por elas. O Mário Silva, ele parece ainda ser uma pessoa muito possuída pelas emoções, que se deixa levar muito pelas emoções. Deu para ver isso nos capítulos anteriores, né? Que ele se desprendia do corpo, ele ia em busca de um, ia em busca de outro, queria brigar com um, queria brigar com outro, né? Evocava o passado, né? Se sentia senhor da situação e tal. Quer dizer, era uma pessoa que estava se deixando levar muito pelas emoções, né? E aí nós temos que lembrar, né, que todos nós podemos possuir as emoções, não precisamos ser possuídos por elas. Quando nós somos possuídos pelas emoções, a nossa visão é sempre distorcida. Ou a gente se culpa por tudo, ou a gente culpa os outros por tudo. Até a Joana de Anjos fala a respeito disso, né? No livro Ser Consciente, né? A emoção, quando ela entra nas nossas análises, ela distorce a nossa análise. Não é uma análise justa, não é uma análise com razão, né? Por isso que ela fala, quando a gente vai fazer uma autoanálise,
ou uma análise de uma situação, nós precisamos analisar friamente. E esse friamente aqui eu não estou usando de uma forma pejorativa, estou usando de uma forma com mais neutralidade. Por quê? Porque a emoção faz com que a gente olhe muito sob a ótica da emoção e não as coisas como elas são de fato. Entendeu? Então, isso é uma coisa interessante para a gente cuidar, né? Às vezes, pessoal, é difícil até a gente conversar com alguém, analisar certas situações, analisar com calma. Por quê? Porque só tocar em certos assuntos que a emoção da pessoa já vem à tona, ela não consegue mais nem raciocinar direito. Né? Vocês sabem como é isso. Né? Às vezes, quando a emoção entra, a conversa já nem consegue continuar, já fica inviável uma continuação, uma continuidade da conversa. Né? Marido e mulher, por exemplo, o casal precisa tomar muito cuidado com isso. Quando vão conversar sobre a relação, quando vão, né, conversar sobre certos pontos, o cuidado para que as emoções fiquem mais amenas ali, para que a gente vá analisando, né, as situações de um de outro de uma forma mais neutra, né? Porque senão fica difícil, né? Aí começa jogo de acusações, jogo, né? É muito ruim isso, né? E não é produtivo, né? Ok? Então vamos lá. Se o haviam ferido, o Mário Silva analisava ainda, né? A gente está acompanhando o pensamento, né? O meia-culpa, né? Do Mário Silva, né? Ele está analisando agora a situação com mais realidade, né? Se o haviam ferido no outro tempo, não se achavam agora sob o guante de terrível flagelação? Rendia graças a Deus por não haver injetado substâncias tóxicas no doentinho, agora moribundo, mas não teria acaso concorrido para abreviar-lhe a morte? Experimentava o desejo de abeirar-se do pai desditoso, tentando confortá-lo, mas sentia vergonha de si mesmo. Olha que coisa, né? Quer dizer, ele agradeceu a Deus não ter injetado o remédio errado na criança. Que aí ele ia entrar um remorso terrível, né? Tendo a certeza de que fora ele que havia matado a criança, né? Mas embora ele não tenha feito isso, ele se questionava, mas será que eu não ajudei para a morte da criança? Sim, porque ele nutriu o desejo que a criança morresse. Ele nutriu o desejo que o remédio se transformasse em veneno, né? Então ele analisava, será que eu também não ajudei para a morte da criança? Né? Veja como é que é a questão da intenção, né, pessoal? Né? Então, ele sentia até vontade de aproximar do amado e consolar o amado, mas ele tinha vergonha do que ele havia desejado, do que ele havia intencionado, né? Ok. Durante quase 2 horas permaneceram ali os dois calados e impassíveis. A aurora começava a refletir-se no firmamento, em largas riscas rubras, quando o ferroviário abandonou a meditação, aproximando-se do filhinho quase morto. Num gesto comovente de fé, retirou da parede velho crucifixo de madeira e colocou-o à cabeceira do agonizante. Em seguida, sentou-se no leito e acomodou o menino ao colo com especial ternura. Amparada espiritualmente por Odila, que o enlaçava, demorou a olhar sobre as imagens do Cristo crucificado e orou em voz alta, em alta voz. Quer dizer, Odila estava ali do lado dele, né? Odila estava ali amparando o amado, né? Era a esposa dele, né? Continua amando ele e ele ama muito a Odila, né? A Eliana, sim, Alexandre, com as vibrações dele negativas de desejo de que ele morresse, então ele contribuiu sim negativamente, né? Ele deve ter tido
um peso aqui sim, né, Eliana? Inclusive era isso que o Clarencio queria, o Clarencio queria evitar. Deu a entender, né, um capítulo anterior, ou no começo desse capítulo aqui, que o Clarencio queria evitar que houvesse um choque fatal. O encontro do Mário Silva com o Amaro, com a Zulmira, né, e com a criança, ele queria evitar que houvesse um choque fatal, assim, né? Talvez que não fosse para morrer ali exatamente naquela hora, né? Talvez não fosse, a gente não sabe exatamente, né? Vamos ver, vamos deixar a história correr. O fato é que nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer, nem do jeito que os espíritos querem. Isso a gente vai aprendendo também. Que os espíritos, eles não sabem tudo, eles não têm a bola de cristal e nem tudo está no controle deles. Eles também vão agindo conforme as nossas escolhas, conforme os caminhos que nós vamos escolhendo e conforme as circunstâncias vão se mostrando, né? Então os espíritos amigos vão se adaptando também e vão nos auxiliando, tá? Mas enfim, né? O fato é que a criança está em coma, né? Está quase morta aqui e não há o que fazer. Pelo jeito eles não têm outros recursos, né? Num gesto comovente, que eu já falei, né? Que o Amado pegou o crucifixo da parede, colocou a cabeceira do agonizante e acomodou sentou-se no leito e acomodou o menino ao colo, com especial ternura, amparado pelo Odilo, né? E começou a orar em alta voz. Divino Jesus, compadece-te de nossas fraquezas. Tenho meu espírito frágil para lidar com a morte. Dá-nos força e compreensão. Nossos filhos te pertencem, mas como nos dói restituí-los, quando a tua vontade nos reclama de volta. O pranto embargava-lhe a voz, mas o pai sofredor, demonstrando a sua imperiosa necessidade de oração, prosseguiu. Se é de teu desígnio que o nosso filhinho parta, Senhor, recebe-o em teus braços de amor e luz. Concede-nos, porém, a precisa coragem para suportar valorosamente a nossa cruz de saudade e de dor. Dá-nos resignação, fé, esperança. Auxilia-nos a entender-te os propósitos e que a tua vontade se cumpra hoje e sempre. Jatos de safirina claridade escapavam-lhe do peito, envolvendo a criança, que pouco a pouco adormeceu. Você vê uma cena bonita, né? Raios de safirina, né? De safira, né? Raios de safirina luz, né? Mais azulado, né? Envolveram a criança, né? Que pouco a pouco adormeceu. Júlia afastou-se do corpo de carne, abrigando-se nos braços de Odila, à maneira de um órfão que busca tépido ninho de carícias. Você vê, nesse momento, o Júlio se afastou do corpo. Será que ele morreu? Será que o corpinho dele morreu? O Júlio se afastou do corpo de carne, abrigando-se nos braços de Odila, à maneira de um órfão que busca tépido ninho de carícias. A prece do Amado parece que facilitou ali um desligamento do Júlio com relação ao corpo. O Amado fez uma prece muito madura, uma oração muito correta, muito digna, muito sincera, mas muito correta, colocando nas mãos de Deus os desígnios divinos, a direção dos fatos ali. Ele não ficou pedindo para reter o filho dele, ele pediu que fosse feita a vontade de Deus. Isso é uma oração que nem todos conseguem fazer, principalmente quando estão diante de um familiar já quase falecendo. A nossa primeira intenção é de atraí-los, é de mantê-los ali, retê-los,
e que eles se curem fisicamente, né? Poucas pessoas colocam realmente nas mãos de Deus, conforme os desígnios do Senhor, né? Tocado nas fibras mais recônditas do ser e recebendo e percebendo que a morte ali estendera suas grandes asas, Silva experimentou violenta comoção a constranger-lhe a alma. Convulsivo choro agitou-lhe o peito, enquanto uma voz inarticulada, que parecia nascer nos recessos dele mesmo, gritava-lhe na consciência: assassino, assassino! Desorientado e inseguro, o moço correu para a via pública, achando-se atormentado no seio da sombra fria, soluçando, né? Quer dizer, na medida que perceberam ali que realmente o Júlio morreu, aí o Mário Silva não suportou e entrou num choro convulsivo, né? E saiu no meio da noite, atormentado. Situação, né, pessoal? A dor, o remorso é das dores mais pungentes, se não a maior dor que existe. A dor moral insuportável, né? A dor moral do remorso, da culpa, né? É terrível. Vamos entrar no próximo capítulo, né? Capítulo 33, Aprendizado. Amaro e a família, coadjuvados por alguns vizinhos, amortalhavam a forma hirta do menino, quando rumamos de volta ao lar da bênção. Notei que Júlio, asilado nos braços de Odila, se mostrava aliviado e tranquilo, como nunca o vira até então. Né? Você vê que eles estavam ainda, né, nos procedimentos ali, cuidando do corpo do Júlio e tal, né? Preparando para o enterro, né? E o Júlio já estava indo de volta ao lar da bênção. Isso é uma coisa interessante, né? Quer dizer, eles não ficaram ali acompanhando o cortejo, acompanhando o velório, eles não ficaram ali, né? O Júlio já estava totalmente desligado dos despojos dele, né? Porque muitas vezes é muito comum o espírito ficar ainda ligado ao seu corpo durante o velório, muito comum ele ficar ainda ligado ao corpo, porque durante algumas horas o espírito ali próximo ao seu corpo, ainda ligado em determinadas regiões, principalmente ali na região da região umbilical ali, né? Ele fica reabsorvendo energias ainda do corpo, né? Quer dizer, o perispírito do desencarnante, né? Daquele que desencarnou, o perispírito dele está reabsorvendo algumas substâncias do corpo, né? Que são importantes para essa readaptação à vida espiritual, né? Então ainda está correndo uma energia ali que fica sendo mantida essa ligação até a hora do enterro. A gente vê isso na obra do André Luiz, né? Aí na hora do enterro, muitas vezes são desligadas as últimas ligações espírito-corpo. Aí inclusive o corpo começa a entrar em processo acelerado de degradação, né? E aí os espíritos amigos, quando há mérito no desencarnante, né? Eles ainda aplicam passos dispersivos no corpo físico para que ele não retenha energias vitais, para que não seja vampirizado ali o corpo no cemitério, para que o corpo não seja sugado em energias vitais por espíritos malfazejos, né? Veja só o cuidado até com o corpo, né? Mesmo que o espírito não esteja mais ligado, eles ainda dispersam a energia vital do corpo morto, né? Para que ele não seja explorado por entidades
vampirizantes, né? A gente vê um cuidado bem interessante dos espíritos amigos, né? Mas o Júlio aqui, ele nem acompanhou o velório, nem acompanhou esse processo todo relativo ao enterro, não. Eles já estavam voltando para o lar da bênção, que é aquele lar, aquele ambiente onde muitas crianças desencarnadas estão, né, recebendo assistência, educação, o carinho das professoras, tá, morando ali no lar da bênção, né? E o André Luiz até fala que ele, nos braços da mãezinha dele, da Odila, né, ele se mostrava aliviado e tranquilo como nunca o vira até então. Que André Luiz nunca tinha visto o Júlio daquele jeito. Porque todas as vezes que eles iam visitar o Júlio no lar da bênção, ele estava sempre com a garganta doendo, a ferida aberta, né? Estava ali chorando, estava nervoso, irritado, né? Sofrendo, né? E agora vejam que esse período na matéria foi de fato o melhor remédio que ele poderia ter. Por isso que nós temos que respeitar a vontade divina e não ficarmos sofrendo diante de certas perdas que parecem precoces, né? Perdas que parecem precoces, parece que antes da hora, mas não, foi na hora certa, de certo modo, né? O Júlio ficaria pouco tempo na Terra, e ele ficar pouco tempo na Terra era o grande remédio para ele. Ele ficar pouco tempo na Terra era o grande remédio. Então ele teve o remédio e agora voltou para o plano espiritual em melhores condições, em muito melhores condições, né? A Maria Pires, né? Acontece de morrermos antes da hora? Acontece. A maioria de nós morre antes da hora, Maria Pires. A maioria, a grande maioria, a esmagadora maioria morre antes da hora. É o que os espíritos dizem nos livros do André Luiz aqui, né? Por quê? Porque a maioria de nós gasta o corpo com os excessos de toda sorte, com excessos da comida, excessos da bebida, excessos das noitadas aí mal dormidas, né? Excessos de preocupações descabidas, né? Ódios nutridos, doenças que a gente cria, doenças que nós mesmos criamos pelos nossos hábitos infelizes, né? A maioria de nós chega no plano espiritual antes da hora. Quando a pessoa chega na hora certa, tem festa lá no plano espiritual. Quando o cidadão, quando a pessoa, né, que está encarnada, que ela desencarna na hora certa, né, na época certa, tem festa lá no plano espiritual. E a pessoa chega no plano espiritual na gloriosa, é assim que eles falam, na gloriosa condição de um espírito completista. Na gloriosa condição de um espírito completista, que é o espírito que completou a reencarnação, a sua encarnação, né? Você vê que coisa, é uma coisa que faz a gente parar para pensar, né? Por isso que eu gosto de lembrar isso, porque a gente para pensar, vai puxar vida. Então, eu não posso agir como todo mundo age. Eu não posso fazer como todo mundo faz. Eu não posso levar a minha vida como todo mundo tem levado. Porque senão eu também vou morrer mais cedo como todo mundo tem morrido. Vocês entendem? Eu tenho que me distinguir, né? Se eu quero ter um resultado diferente, se eu quero chegar no plano espiritual na gloriosa condição de um espírito completista, de quem chegou na época certa, quem cumpriu com a sua programação, né? Quem usou o corpo da forma correta e chegou através de um desgaste natural, na hora certa, tá? Ou mesmo por uma morte acidental, mas na hora certa, né? Que tinha que ocorrer, né? Mas com a consciência em paz, que fez o melhor. Então eu preciso viver de forma a cuidar, né, de todo o contexto
que me leva a viver bem, a viver melhor e a fugir daquilo que me faz viver menos, aquilo que me faz viver de uma forma pior, né? Então eu tenho que conhecer o que que meu corpo precisa, o que que ele não precisa, o que que é bom para ele, o que que não é. Não de uma forma neurótica, né, pessoal? Não de uma forma neurótica, não de uma forma obcecada também por isso, não. Mas basta a gente ter uma certa disciplina, um certo cuidado, uma prudência, moderação. Né? Moderação, a palavrinha é tão importante, né? Alim, Mariana, o espírito é penalizado por acelerar a morte? De certa forma, sempre sim, né, Aline? De certa forma, sempre sim. É lógico que a gente tem atenuantes e agravantes, dependendo não apenas do que a gente fez com o nosso corpo, mas dependendo do que a gente fez com os nossos vínculos, o que a gente fez com os nossos sentimentos, o que a gente fez com um monte de coisa, né? Então isso agrava, atenua, depende do caso, né? Mas sim, a gente sempre é penalizado de alguma forma por maltratar o nosso corpo, por abreviar a nossa vida, né? Seja pela nossa consciência que nos cobra, puxa vida, você podia ter vivido lá 10 anos mais, quanta coisa você podia ter feito, quantos problemas você poderia ter resolvido, quantas coisas você poderia ter aprendido, você poderia ter se preparado melhor para a morte, você poderia ter amadurecido melhor esse momento, não ter ficado tanto tempo no umbral, poderia ter, né? Ter ficado menos tempo, por ter sido menos apegado à matéria, menos apegado aos vícios, menos apegado, né, à carne, né, ao corpo. Então tudo isso acaba sendo uma certa penalização, vamos dizer assim, né, para aquele que não fez o processo de uma forma correta, né? Ok? Então, os espíritos falam, tem sempre um suicídiozinho, né? Nos nossos episódios de raiva, nos nossos episódios né, de ficar com pensamentos negativos e brigando e discutindo, tem sempre um suicídiozinho escondido ali, né? Que vai nos prejudicando o sistema nervoso, prejudicando as glândulas, prejudicando o estômago, prejudicando o fígado, prejudicando os rins, né? Tem sempre um suicídiozinho ali embutido, né? Então a gente tem que aprender a viver em paz, né? Aprender a conviver em paz, né? Desenvolvendo amizades, desenvolvendo vínculos positivos, ao invés de ficar evocando nos outros sempre, né, a raiva nos outros, o ódio dos outros. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente evoca nas pessoas. O que a gente evoca nas pessoas? Né? Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente tem um jeito, a gente tem um modo de falar, um modo de agir, que está sempre evocando as vibrações de raiva das pessoas. Então a gente acaba cultivando inimigos onde a gente estiver. Esses inimigos vibram mal para nós e nós acabamos recebendo essas energias. E essas energias elas prejudicam a nossa saúde, elas vão minando a nossa saúde, né? Então é uma coisa para a gente tomar cuidado, né? A gente gerar um ambiente favorável, tomar cuidado com as palavras, cuidado com as atitudes. Por quê? Porque se a gente evocar coisas boas nos outros, nós também vamos estar envoltos em boas vibrações. Essas boas vibrações nos ajudam na nossa saúde, né? Então a gente não pode falar o que a gente quer para quem quer, na hora que quer, do jeito que quer. É preciso a gente se amar mais. É preciso a gente ser mais prudente, né, com a nossa fala, com as nossas atitudes, para a gente colher coisas boas, ao invés da gente estar colhendo antipatias, ódios, né? Ok? Certo? Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma paradinha por aqui, pessoal. Vamos dar uma paradinha por aqui, porque a gente vai entrar
num trecho aqui que vai ter que ser melhor desenvolvido, né? Aí a gente já começa a desenvolver já na próxima semana, né? Tá bom? Vamos fazer assim? A gente já está quase na hora também. Aproveitar essa pausa natural aí que a gente deu, né? Até para não ficar cansativo o estudo, né? Vamos dar uma pausa aqui também. Aí semana que vem a gente continua o capítulo 33, tá? Vamos então fazer nossa prece final, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, nosso irmão maior, aos espíritos amigos que têm nos auxiliado em todos os instantes e que ainda hoje aqui estão, nos aplicando passes, fazendo jorrar sobre nós essas energias balsâmicas, energias curativas que nos auxiliam no reajustamento da nossa saúde, do nosso equilíbrio emocional, do equilíbrio mental, para que todos possamos ter uma boa noite de descanso físico e de trabalho espiritual, de aprendizado espiritual. Abençoa, Senhor, a nossa noite, que possamos estar juntos nas tarefas do bem, para acordarmos amanhã com os melhores estímulos para um novo dia. Que as tuas bênçãos inundem o nosso ambiente em muita paz e muita luz. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado a todos pela presença, pelo carinho, tá? Vou colocar aqui novamente o link da nossa casa espírita. Quem quiser, né, curtir ali, né, nos conhecer ali, tá? Fique à vontade. Grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.